Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas. E eu confesso para vocês que eu estou meio perdido no horário, porque o meu horário no Windows não está atualizando por algum motivo. Eu devo estar 2 minutinhos. No meu está 2 minutinhos antes, mas nós estamos aqui provavelmente com 1 minutinho adiante. De qualquer forma, 19h30, com a boa vontade de todos vocês. No dia 16 de junho, um junho difícil. Um junho que inicia, vamos dizer ali, com os pés trocados e parece que estamos com problemas. E para nos ajudar a entender um pouquinho desses problemas, um pouquinho do que efetivamente está acontecendo, hoje eu convidei duas pessoas, duas mulheres, duas cientistas políticas, duas conhecedoras da questão do executivo e do legislativo, e, acima de tudo, duas pessoas extremamente argutas, inteligentes, atuantes, para nos ajudar a entender um pouquinho, porque eu não sei se você chegou a perceber, mas a articulação do governo ela é toda formada por homens. A articulação do governo, que, diga-se de passagem, está no centro dos problemas e das crises que nós estamos vivendo aqui. Você pode até achar que não é a causa, né? E eu acho que tem bons argumentos e para se defender que, de repente, né, não necessariamente a articulação é o problema. Fernando, temos problemas em outras áreas, estamos sofrendo uma oposição muito forte, vivemos um país muito polarizado, enfim, traz os teus argumentos, coloca aqui para a gente e a gente vai ver se consegue, né, com essas duas pessoas. Uma delas até agora não apareceu, eu acho que nós vamos ter problemas, eu não sei efetivamente se ela vai conseguir conectar, mas certamente hoje eu apresento para vocês aqui a professora Natália Fingerman. A professora, para quem não sabe, a professora Natália Fingerman é doutora em Administração Pública e Governo pela FGV em São Paulo e professora de Relações Internacionais. Quem não segue a Natália nas redes, por favor, siga. A Natália tem perfis ali em diversas redes, tá? Hoje é uma das pessoas que fala sobre essas questões, que vai nos ajudar a entender o pouquinho que está acontecendo de problema, porque para muitas pessoas é isso, Natália, nós estamos com problemas centralizados aqui e acolá, e talvez uma questãozinha ou outra possa resolver, para outras pessoas já é um enorme de um problema do governo de articulação, e eu já quero te ouvir a respeito disso. Antes eu quero agradecer aqui o Vanderlei Cedras, que se tornou membro, a Sônia Afonso se tornou membro aqui também, a Cissa Serve, mais uma pessoa se tornando membro, a Eneida Simas, e o Ricardinho, também aqui, novo membro. Por que não está clicando aqui? Ah, agora sim, deixa eu ver aqui. Muito bem, o Ricardinho também, novo membro aqui. Agradecer a todo mundo, pedir às pessoas que nos deem o like, sabem que o like é importante para que a gente possa sobrepassar os controles do algoritmo, e te dar boa noite, Natália, te agradecer o convite demais, e querendo te ouvir um pouquinho do que está ali. É um problema pequeno ou é um problema grande, Natália? Bom, boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, né? Acho que a gente se conhece, né, virtualmente há muito tempo, né? Mas pessoalmente ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos. Mas te acompanho, enfim, admiro muito o seu trabalho, a sua militância. Então, fico muito honrada de estar aqui hoje com você. Antes de começar, né, acho que é importante colocar que eu sou uma observadora aí, né, da política nacional, já faz muitos anos, mas não sou uma grande, assim, né, vamos dizer assim, especialista, né, em congresso, minha área é muito mais área internacional. Então, a minha fala, ela também vai trazer um pouco esse aspecto do internacional, né, e como é que a esfera internacional, em certa medida, impacta, né, nesse Lula 3, vamos dizer, né? É um contexto internacional muito diferente daquele do Lula 1, do Lula 2, e até mesmo do Dilma 1, e esse contexto internacional, ele tem como marca a ascensão da extrema-direita, né? Então, essa ascensão da extrema-direita que está se consolidando na Europa, agora temos as eleições na França, né? Que corre o risco aí da gente ter a extrema-direita se consolidando na Assembleia
na Assembleia Francesa, tivemos uma vitória, embora não tão grande como aquela que estava sendo esperada no Parlamento Europeu. Então, a gente tem esse contexto muito diferente assim, no mundo, né? E que isso, enfim, o Brasil também faz parte desse contexto, né? A gente saímos de um governo de extrema-direita, né? O governo Jair Bolsonaro era um governo de extrema-direita, e estamos com um Congresso que é o Congresso mais conservador da história desde a República, né? Bom a gente lembrar que o Nicolas Ferreira, do PL, foi o deputado mais votado no Brasil, né? Ele teve 1,4 milhão de votos, né? Então ele teve aí uma votação muito expressiva, né? Depois dele, a gente teve como candidatos muito votados no estado de São Paulo, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, né? O Pazuello, mesmo depois de toda a crise que a gente teve durante a pandemia, também foi muito bem votado no Rio de Janeiro, né? Acho que o primeiro mais bem votado dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, é desse congresso que a gente está falando, né? Desse novo contexto de congresso e que está aí alimentado por uma organização de extrema-direita internacional que tem pautas em comuns e que tem trazido pautas em comum. Então, isso faz, e aí, enfim, você me corta, tá, Horta? Isso que eu ia te dizer. Então, para ti, Natália, é isso que eu ia te perguntar. Para ti, então, é um problema grande. O problema que o Brasil enfrenta hoje não é especificamente uma peça na articulação política, ou não é, como se tem dito aí, o fato do ministro Padilha não se comunicar com o presidente da Câmara, ou o presidente da Câmara não aceitar a interlocução. É um problema maior do que isso, na tua opinião, é isso? Eu acho que assim, tem fatores que contribuem, né, no micro. Quando você vai olhar para o micro, tem alguns fatores que contribuem, né? Então, tem colocado muito a questão do Padilha, tem se colocado muito a questão até mesmo do próprio presidente Lula, né, de uma mudança na forma que ele tem lidado com os parlamentares, até mesmo pela própria experiência que ele viveu nos últimos anos. Esses fatores, eles influenciam, logicamente, mas não dá para a gente olhar para essa questão sem olhar o todo, né? Sem ver o contexto geral, né? Essa agenda conservadora, ela está sendo formada no mundo como um todo e no Brasil fortalecida desde 2014, né? 2013. Então, assim, nos últimos 10 anos, a gente tem uma construção aí de uma agenda conservadora no mundo como um todo e no Brasil também. Tivemos um crescimento muito grande, né, vamos dizer assim, dos evangélicos, né, dentro do Congresso, né, então a gente teve um crescimento dentro do Congresso Nacional e na própria sociedade, então a sociedade está mais vinculada a essas pautas conservadoras. Então, eu acho que uma análise que fica só olhando, sabe, para o micro, ela se esquece um pouco desse não sei, desse todo, e é o que faz o problema virar maior, vamos dizer, porque esses grupos, eles estão muito mais empoderados, eles se sentem apoiados, né, uma vez que eles têm respaldo até mesmo de parte significativa da população e de atores relevantes do cenário internacional. Isso, você colocou exatamente, você começou a fazer essa comparação, né, e eu queria aprofundar um pouquinho nisso, e te perguntar exatamente isso. O governo Lula II foi, eu acho que, o ápice da experiência governativa que nós tivemos, pelo menos na Nova República, né? A partir do final do período militar, nós tivemos, então, no governo Lula II, as instituições funcionando de uma maneira mais ou menos azeitada, o processo de crescimento, enfim, levou o presidente a sair do governo com mais de 80% de aprovação, fazer sua sucessora. Quer dizer, naquele momento nós fazíamos barba, cabelo e bigode, como se diz aí no jargão, né? O que é
tão diferente desse Lula 2? O Brasil é tão diferente do Brasil lá daquela época do Lula 2 para que o presidente Lula não consiga, de alguma maneira, retomar as fórmulas que deram certo lá? Porque me parece que ele está tentando isso, colocando pessoas em determinados pontos, tentando renegociar cargos, né, ministérios, para fazer esse azeitamento, mas isso parece que não está funcionando. O que é tão diferente no Brasil de lá para cá, Natália, na tua opinião? Claro, né? Olha, além dessa mudança, vamos dizer, de um perfil ideológico do eleitorado, né, nacional e até mesmo influenciado pelo escopo internacional, eu acho que tem um fator-chave que faz com que não funcione mais tão bem, vamos dizer, essa moeda de troca ministerial, né, que era uma característica importante do que a gente chamava de presidencialismo de coalizão. Né? Então, que até o conceito do Sérgio Abranches, né, de presidencialismo de coalizão, que tinha essa questão que o governo ele formava uma coalizão, dava alguns ministérios para aqueles partidos, e a partir dessa troca dos ministérios, né, aqueles que estavam, sei lá, União Brasil está com ministério, hoje, né, a gente tem União Brasil com ministério, a gente tem Republicanos com ministério, né? Se fosse no Lula 2, o fato deles terem alguns ministérios faria com que as pautas do governo fossem automaticamente aprovadas dentro do Congresso, né? E eles não viessem com pautas bombas contrárias ao governo. Por que hoje isso não funciona mais? E aí, isso está muito relacionado às emendas parlamentares, né? Então, as emendas parlamentares impositivas, que é algo que começa lá em 2015, ainda de uma maneira, vamos dizer, tímida, ou não gerando ainda tanto impacto, né? Vai crescer muito durante o governo de Bolsonaro, e agora tem um boom enorme, né? Eu até uma matéria da Carta Capital, que saiu faz pouco tempo, que vai trazer os dados disso, né? Então, assim, só para dar um exemplo, em 2015, para cada deputado, as emendas parlamentares representavam 16 milhões. Em 2024, são 75 milhões. Né? Do orçamento público, tem alguns ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde, 40% dele vai para emenda parlamentar. Então, fica difícil o governo, primeiro, conseguir executar os seus programas de políticas públicas, né? Ele tem uma dificuldade, porque parte do recurso não é dele, mas é dos parlamentares. E outra coisa, os parlamentares falam, eu tenho esse ministério? Tenho, mas eu também tenho o meu dinheiro aqui na emenda parlamentar. Então, eu não vou votar junto com o governo. E é isso, vida que segue. Então, só para as pessoas entenderem, Natália, quando a gente fala em emenda parlamentar impositiva, só para as pessoas entenderem, né? Porque antes, vamos pegar aqui uma historinha. Durante o período do Fernando Henrique Cardoso, especialmente o Fernando Henrique Cardoso II, o presidente governava por medida provisória, né? A gente sabe disso. Foi o último presidente que pôde governar por medida provisória. Podia mandar o que fosse, a medida não caducava, podia ser recolocada em prática quando quisesse, e bastava que o parlamento não apreciasse a medida para ficar valendo a regra do executivo e ponto final. Na passagem do FHC para o Lula, isso foi retirado. Foi um dos presentes que a elite brasileira deu para o presidente Lula, foi exatamente diminuir o poder que o executivo tinha. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi o último dos super presidentes que nós tivemos ali no final da República, porque tinha todo esse poder. Depois, mas naquele momento, com o governo Lula, mesmo as emendas que eram... As pessoas às vezes me perguntam, Fernando, por que é emenda? Porque é emenda à peça orçamentária, né? Então sai o orçamento e cada deputado pode apresentar uma emenda à peça orçamentária, pode apresentar uma emenda ao orçamento. Olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero destinar para tal lugar, eu quero destinar para tal estado, para tal pessoa, para tal hospital e por aí afora. Então por isso que se chama emenda. Naquela época, essas emendas não eram impositivas, ou seja, o Congresso, mesmo depois de votá-las, mesmo depois de decidir, ele precisava da anuência do Executivo. Muitas vezes, no governo Lula I, o governo dizia, não tem dinheiro para mandar isso e ponto final. Mas isso mudou, né? Tu dissesse ali, 2015, o parlamento passou uma lei dizendo o seguinte, olha, tem uma parte do orçamento que é impositivo, ou seja, o governo tem que direcionar para onde o parlamento indica. O problema, Natália, me parece, é que tem muita bibliografia de ciência política dizendo que isso é bom para a democracia. Quando a gente vai ler sobre isso, né, livros e livros, normalmente em inglês, dizendo não, essa diversidade compõe um cenário de maior condição de tomadas de decisão virtuosas, o dinheiro não fica centralizado na mão de um ente só.
mas o Brasil vem mostrando que não. Tu sinalizasse aí, esse presidencialismo de coalizão deixou de funcionar, se é que algum dia funcionou, né? E tu achas, então, que é por conta dessas emendas? É isso que está... essa é a herança maldita do Bolsonaro, é isso? Eu acho que esse é um dos fatores, mas tem mais alguns. Mas eu vou. Esse fator, o que eu queria destacar, que eu acho que é importante colocar, e essa parte da literatura, né, que diz que seria bom, vamos dizer, para o Brasil, né, esse compartilhamento de poder. Teoricamente, a gente pode até pensar que sim, mas quando eu penso que tem que ter um limite nessas emendas parlamentares, né? E hoje o limite, o céu é o limite, porque o governo está enfraquecido, então cada vez mais virou uma chantagem, vamos dizer, né? Eu ter, por exemplo, o Ministério dos Esportes, 80% dos recursos indo para emenda parlamentar, como é que eu vou pensar uma política pública nacional? Né? E as emendas parlamentares, elas acabam servindo a interesses locais, né, de deputados que estão buscando se reeleger, que estão buscando fortalecer com a sua base, né? E acaba, muitas vezes, em alguns momentos, sem você ter uma fiscalização, né? Como é que esse dinheiro está sendo executado? Ele realmente foi, vamos dizer, para a construção de uma quadra de esporte lá na Zona Sul, ou não? Né? Quem é que fez? Quem usou esse dinheiro? Qual foi a empresa? Né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, até mesmo no processo de fiscalização desse recurso. Né? Desse recurso está saindo, vamos dizer, tendo accountability, né, em relação a ele, né? Como é que ele por tá isso sendo... que foi por isso que foi chamado de orçamento secreto, né? Porque Exato, o Lira criou um exatamente. mecanismo que você não sabe. O Lira criou um mecanismo que você não sabe quem paga, aliás, você só sabe quem paga, você não sabe para quem, nem quem libera, nem absolutamente nada, né? Exatamente isso. Então a gente tem um problema muito sério, né, para o país, assim. E isso fortalece o quê? Fortalece aquele sistema patrimonial, né, que a gente tinha no Brasil, enfim, antes da Constituição de 88, né, aquele sistema mais clientelista, né, de redes locais. Então a gente tem um problema hoje muito sério das emendas. Mas, além disso, acho que outro ponto que é importante colocar, e aí tem um trabalho muito bom da Graziele Testa, né, que vai trazer, que é o próprio sistema de votação que o Lira colocou dentro do Congresso Nacional a partir da Covid-19. Né? Então, esse sistema de votação remoto, e hoje que se tornou híbrido, faz com que o nosso Congresso seja visto como muito eficiente. Olha, nunca foi aprovado tão rapidamente várias questões, várias leis. No entanto, esse excesso de produtividade não significa que o Congresso se tornou mais democrático. Muito pelo contrário, porque ele consegue, muitas vezes, né, a gente viu agora com a PL do aborto das meninas, do estupro, exatamente, né? Ele conseguir fazer em urgência, vamos dizer, isso passar pela comissão. Por quê? Porque não precisa estar todo mundo lá, né? Então eu vou fazer a votação híbrida. Ah, então tá, o cara tá no avião, voltando para o estado dele, tá lá votando, tá conectando e votando. Eliminou o problema de quórum também, né? Porque antigamente ter quórum era uma das ferramentas que a oposição tinha para tentar barrar essas grandes votações. Hoje em dia não tem mais isso, as pessoas são ligadas de qualquer lugar e ponto. Exato. E aquela coisa, a gente sabe, muita gente está conectada, mas não está lá, né? Então, assim, tem quórum, mas não tem quórum. E não estão para debater, não estão para nada. Já está assim, ó, você vai votar. Nessa votação do PL 1940, que é esse PL do Estatuto do Estuprador e tal, impressionou porque nem quem votou sabia o que está sendo votado. O Lira diz assim, quem está no lugar continue como está, aprovado, e aí tem as câmeras do Congresso, uma hora filmam, e as pessoas se perguntam, não, mas já passou? Não, o que a gente tinha que fazer? Quer dizer, nem isso ele entendeu, né? O cara que está lá votando, ou seja, há um descolamento entre o ato de votar, a discussão sobre o que está sendo votada, a verificação das informações que estão sendo colocadas para alicerçar o processo de votação. Ou seja, na prática, Natália, a gente está vivendo a entrada desse problema das fake news para dentro do Congresso, sendo utilizado literalmente para modificar decisões na Câmara, com essa ideia que você trouxe agora, né, de que já que está tudo sendo aprovado tão rapidamente, então o nosso Congresso é maravilhoso. Não é, houve um deslocamento muito forte disso, né? Mas tu disseste que tinham mais razões
do porquê que o presidencialismo de coalizão não estava funcionando. Tu apontasse a questão das emendas, tu apontasse agora essa questão do voto híbrido, o que mais? O que mais que tu pode dizer? Isso. Então, além do voto híbrido, você tem esse sistema dentro do Congresso hoje, que tem enfraquecido as comissões parlamentares e a criação de grupos de trabalhos, então, que são grupos informais, né, não são formais, né, então, para conseguir fazer com que o processo seja rápido, o Lira cria grupo de trabalhos, já para fazer com que essa votação aconteça mais rápido. E, lógico, além disso, a gente tem hoje uma bancada evangélica muito grande dentro do Congresso, né? O Eduardo Cunha, vamos dizer, foi a primeira vez que a gente teve um líder evangélico aí, né? Como presidente do Congresso Nacional. Então, a gente tem uma característica também, como terceiro fator, desses atores, que eles são atores, assim, diferentes, vamos dizer, daqueles deputados, e aí até o Senado, eu acho que é importante colocar, né? O Senado que sempre teve dentro dele políticos, né, com uma visão mais nacional, políticos com uma formação mais abrangente mesmo sobre o Brasil. Hoje tem como característica, dentro do Senado, a gente tem a Damares, por exemplo, dentro do Senado, né? Então, a gente tem lideranças que não estão pensando o Brasil como um todo, né? Não estão pensando sobre um projeto de país, né? Mas estão pensando na sua própria pauta, né? Estão querendo abordar o seu próprio tema, né? E tem esse fundamentalismo religioso aí, né? Deixa eu dar uma de advogado do diabo aí. Os deputados e senadores pensarem na sua própria pauta é algo ruim? Sim e não. Depende do que eu Pois é, né? Pois é, porque quando a gente fala em estudos legislativos, quando a gente fala no funcionamento da democracia, né, a gente sempre trabalha com essa ideia de, olha, a diversidade produz, né, agentes diferentes produzem uma tomada de decisão melhor, porque mais representação, né? E se todos estiverem imbuídos de pensamentos dogmáticos ideológicos, essa diversidade se perde. Será que a diferença, será que a entrada desses grupos de interesse no Congresso realmente diminui a qualidade da nossa democracia? A nossa democracia está menos qualificada porque estes indivíduos estão pensando nos seus mandatos, né? A literatura, por exemplo, dos Estados Unidos diz que pensar nos mandatos é a coisa mais maravilhosa que os representantes políticos podem fazer, porque obriga que eles fiquem restritos ou que eles, pelo menos, entrem em algum tipo de ressonância com as suas bases. Por que isso não funciona no Brasil? Por que tudo o que diz a ciência política em termos de representatividade internacional, e aqui eu entro até, você citou Abranches aqui, mas a gente podia citar a Angelina Figueiredo, a gente podia citar o Fernando Limonge, que andaram tentando recuperar as teorias deles ali, diante de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, com alguns livros recentes, tentando dizer, olha, não, a Dilma não caiu por enfraquecimento, a Dilma caiu porque ela fez muito de bobagem. E aí entra de novo essa questão que eu já quero trabalhar contigo, desse machismo explicando a política, em que as mulheres são sempre as culpadas pelos problemas, né? Mas, de novo, por que essas coisas que sempre as teorias políticas apontaram como vantagens, de repente no Brasil pararam de funcionar? Nossa, essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar te responder. Eu tô na maldade aqui, Natália, eu tô na maldade, entendeu? Não, a Natália, inclusive, vai dizer, ó, não volto mais, Fernando, se for assim, não volto. Não. Assim, primeiro que eu acho que o Congresso, ele não está mais diverso, pelo contrário, né? Se a gente for pensar em termos de diversidade, o nosso Congresso ele tem uma baixa representatividade, né? Quando a gente olha em questão racial, em questão de gênero. Por exemplo, recentemente a gente teve as eleições no México, né? Ganhou a Cláudia, né? Que é uma liderança, uma mulher, a primeira mulher presidenta do México, com um Congresso formado por 50% de mulheres. Né? No Brasil, não. No Brasil, a gente tem ainda uma questão limitada em termos de gênero, limitada em termos de raça, né? Então, essa tal diversidade do Congresso, eu acho que não acontece da forma que a ciência política coloca como sendo ideal para chegar a melhores soluções, né? Tem uma representatividade grande de outras pautas, né? Então, a gente tem um Congresso
masculino, né? Um Congresso com um percentual muito grande, vamos dizer, de radicais religiosos, e aí também tem evangélicos, mas também tem católicos, né? Muito religiosos, né? Fervorosos ali. Temos uma ou outra liderança com pautas um pouco diferentes, temos uma indígena, né? Mas assim, cadê a diversidade do Brasil como um todo, né? E muitos desses congressistas, eles são vinculados ao agronegócio, né? Então, a gente tem a tal da bancada, né? BBB, Bancada da Bala, Bíblia, como que é? BBB, Bancada da Bala? Bíblia, Bala, Boi e agora E estupro Boi, também, isso. né? BBBE agora, que agora é bancada do estupro. BBBE, isso. Então, assim, não tem essa diversidade de fato, como a gente, enfim, gostaria de Esse ver. teu argumento é muito forte. Esse teu argumento é muito forte. Você está dizendo que alguma coisa acontece no processo de votação no Brasil em que as diversidades presentes na estrutura social brasileira não são transmitidas para dentro do parlamento, mesmo que os discursos de algumas bancadas lá digam que são diversas, porque se você for conversar com a direita, o que eles estão dizendo é isso. Não, veja, as mulheres agora estão representadas, nós temos homens negros de direita, nós temos... Mas o que você está dizendo, olha, isso é uma diversidade falsa, o que essas pessoas estão fazendo é tomando esse discurso da diversidade, especialmente na direita e na centro-direita, para fazerem eleições e, em seguida, se associarem àquilo que de mais antiquado e conservador existe no parlamento brasileiro, que são esses interesses da bala, do boi, enfim, do agronegócio, das coisas... Você está dizendo, está havendo uma espécie de enganação eleitoral ali para buscar votos nessa situação, e quando chega no processo de representação do Congresso, esses caras se alinham aos interesses mais conservadores, e não conservador no sentido que eles gostam de usar, mas conservador no sentido histórico. São interesses que estão no Brasil, no Congresso brasileiro, a gente pode mapeá-los desde o século XIX, sem discussão nenhuma, né? Isso é colocado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Natália. Faria diferença? Deixa eu só voltar uma pergunta. Você disse que tinha outras questões que não estavam funcionando. Você citou o orçamento secreto, você citou essa questão do voto híbrido, misto, ou seja, a ferramenta do quórum não pode mais ser utilizada. Você citou agora essa questão da falsa representatividade, ou da falsa diversidade na representatividade, que a gente não está tendo. Tem mais alguma coisa nisso, ou a gente pode passar para outra? Eu só falando um pouco sobre essa questão vamos dizer assim, da falsa representatividade, que eu acho que é importante colocar, Horta, é que a gente tem primeiro que ela é baixa, essa representatividade. Se a gente for pegar os números de mulheres e de, enfim, em relação à população brasileira, é super baixo, né? De pardos, né? E negros também é super baixo, de indígenas também. Então, ela de fato ela não acontece da forma que deveria acontecer, né? Se fosse uma representatividade. Mas tem um outro fator, né? Então, por que as pessoas votam nesses congressistas, né? Por que eles foram eleitos, né? E aí, eu acho que tem um fator que tem que colocar, que é a baixa educação política que tem no país, né? A gente tem um problema muito sério em termos de... Se você perguntar, eu faço esse experimento toda vez que eu dou disciplina de ciência política, né, teoria política, eu pergunto, em quem vocês votaram na última eleição? Eu não falo presidente. Eu falo, não, estou falando para o legislativo. Quem vocês votaram? Ninguém sabe responder. Ninguém. A não ser, assim, uma pessoa super antenada, assim, sabe? Porque na maior parte dos casos, as pessoas não sabem em quem votaram, não acompanham quem votaram, não sabem qual é o comportamento de quem votaram, não tem ideia, né? E decidem o voto na última hora, por indicação de um vizinho, de um parente, de uma comadre, ou do pastor da igreja, ou sabe, assim, aquela coisa... E aí votam em quem não atendeu o interesse dele, não é que ele tem que de fato, enfim... está cuidando do seu mandato, atendendo o interesse de quem votou nele, porque, de fato, as pessoas estão votando, mas não tem nem, sabe, não estão cobrando daquele deputado, porque elas não lembram. Ou seja, quem é o nos deputado. falta cultura política, né? Aquilo que muita cultura política, né? Muita cultura política, isso. né? E aí é um problema... Aquele processo que a gente viu se desenvolver, por exemplo, em países europeus, a gente viu ser estudado na Itália, né? Quer dizer, cultura política no sentido de a gente aprender a cobrar
aquele poder que foi dado, né? O poder não é do deputado, o deputado não está lá porque ele manda, né? Na realidade, existe um processo de cobrança que precisa ser feito, é isso que você está colocando. Mas o meu medo desse tipo de argumento, Natália, é que a gente entra naquela ideia que muita gente na esquerda pegou, eu, por exemplo, sou contra, acho isso um absurdo, de dizer que o problema é que o brasileiro vota errado, né? Aí o brasileiro vota errado, aí já começa a ter o chamado pobre de direita, eu odeio esse termo, acho que esse termo não nos ajuda na discussão, porque ele criminaliza, né, o processo de tomada de decisão, em vez da gente fazer a discussão política, a gente criminaliza. Não, isso aí é porque os caras provam... Bom, mas se a gente for colocar a ideia de que o povo vota errado, aí todo o processo democrático cai, né? Como é que eu entro nesse meio termo? Como é que eu trabalho a ideia de cultura política, ou eu avalio essa questão de cultura política sem cair nessa resposta fácil de dizer, não, olha, o povo está votando errado, se tivesse votado em coisas diferentes, a gente teria um congresso diferente, que por sinal também é meio óbvio, né? Então, não é que o povo vota errado em si, né? Eu acho que, assim, por exemplo, muitos falaram assim, olha, o Lula ganhou porque o povo votou errado agora, né? Teve esse discurso, né? Assim, olha, como é que votou errado, né? E da esquerda também, olha, votaram errado no Bolsonaro, foram manipulados pelas fake news, né? É que eu acho que a questão do executivo é muito clara no voto. O legislativo em si, existe uma falta de entendimento do papel do legislativo e da importância dele, né? A nossa discussão aqui sobre emenda parlamentar é uma discussão que as pessoas no dia a dia não sabem o que a gente está falando aqui, ninguém sabe o que é emenda parlamentar, ninguém sabe da importância disso hoje, né? Outro dia você pega um táxi e você fala, pô, Lula 3, né? O taxista, eu gostava do governo Lula, mas ele não está funcionando, ele não está dando certo, né? E a responsabilidade cai toda sobre ele, entendeu? Então, assim, e na hora de votar aquilo, o cara tá votando, mas ele não tá dando muita bola, não é que ele tá votando errado porque ele não percebeu que aquilo é importante, e aí eu acho que falta mesmo, assim, um pouco de, enfim, debate público sobre isso, né? Isso que você tocou aqui, que a Público. Letícia está trazendo aqui a informação, né? Uma das coisas que eu já vi também em alguns artigos científicos dizendo isso. Olha, a reforma que foi feita diminuiu o período de campanha eleitoral, né? Com a desculpa de que não, a gente gasta menos dinheiro, e no fundo, essa diminuição favoreceu demais o discurso polarizado, o discurso radical, os alpinistas políticos, como a gente chama, né? Que é aquele cara que não tem trabalho de base, que não participa da política, e que de repente, num belo momento, tem uma sacada de marketing aqui a colar, normalmente uma violência contra alguém, né? O próprio pessoal do MBL seguido perseguia os candidatos, a deputada Mariana Rosário era perseguida por eles para eles ganharem visualizações. E aí você tem o algoritmo e essa nova política digital favorecendo isso. Então, veja, isso que a Letícia traz é super interessante. Talvez a gente não devesse pensar com mais cuidado esse período de campanha eleitoral, porque me parece, por exemplo, se a gente for pensar nos Estados Unidos começam o seu processo eleitoral com prévias internas, que já vai movimentando a estrutura social. A gente tem agora os republicanos de um lado, democratas do outro, as duas ou três candidatos ali de partidos menores também fazendo isso, e isso é um processo que começa a trabalhar essa cultura política. Será que a gente não está criando no Brasil um estilo de política ou um estilo de votação, de representação muito parecido com esse imediatismo que as redes sociais nos trouxeram, esse presentismo, esse absurdo, e a gente não deveria começar por desarticular isso? Acredito que sim, acho que uma das formas seria talvez dividir, né, os pleitos, né, não concentrar tudo, né, então, porque tem esse problema, não entra no debate porque está todo mundo preocupado com o executivo, né, então ninguém olha de fato para o legislativo, né, então talvez se não fosse ao mesmo tempo seria melhor. A ideia também de lista fechada é uma ideia talvez que fosse importante, né, no Brasil, para tirar de ter esses alpinistas, como você colocou, né, a lista aberta, ela favorece muito um enfraquecimento partidário, né? E acho que esse é um outro problema que a gente tem no Brasil, né? A gente não tem, de fato, partidos consolidados, né? Então, os partidos, eles vão mudando de nome, mudando de linha, enfim, né? A gente sabe que o Arena virou PFL, que virou Democratas, que virou União Brasil. Então, assim, eles vão fazendo um rebranding e não importa muito bem mais, né? Quem é esse partido, o que ele é, qual é o objetivo dele em termos políticos, né, o que ele busca alcançar, e aí são nomes que se destacam nesses partidos que vão por meio das redes sociais. Então, eu acho que aí
até pegando o gancho, a questão das redes sociais é muito importante nesse próprio sistema hoje de votação, e influencia muito a votação, né? Então, a própria PL do estupro é capaz dela não ser aprovada, não porque parte aí dos congressistas não estão de acordo, mas porque pegou mal, né? Porque a mulherada foi para a rua, isso, foi para a rua, foi para as redes, dizendo não, chega. Exato, e na rede você vai olhar, mais de 60% é contra, enquanto só 15% estão aprovando dentro das redes sociais. E aí o cara não quer ficar mal na rede social, ele está mais preocupado com isso do que qualquer outra coisa. E então, isso é perigoso, né, Natália? Porque a gente tem um segundo nível de representatividade que não deveria existir. Né? A nossa representatividade não deveria ser a rede social. Senão, daqui a pouco, a gente está começando a fazer a pesquisa de opinião em rede social para decidir votação no Congresso. Isso é muito perigoso. E isso, na realidade, está dentro dos debates, não sei se tu te recordas, mas está dentro daqueles debates que foram feitos lá na fundação dos Estados Unidos, quando eles começam a se perguntar sobre aquele Congresso perfeitamente representativo ou não representativo, quais são os pontos de interesse, os grupos, né? Isso me parece que isso é um grande problema. Mas deixa eu voltar para a pergunta inicial e aí te passar essa bola muito quadrada agora, tu já estava achando que, né? Não, agora deu uma acalmada e o Fernando não vai... Não, eu quero saber o seguinte. Você mencionou 3 coisas aqui importantes. Né? Você mencionou a existência desses mecanismos que enfraquecem o executivo, como, por exemplo, essas emendas impositivas, mas você mencionou essa questão da gente não ter cultura política suficiente para as pessoas entenderem a importância do Congresso, mas você mencionou também essa questão de que os grupos, apesar de se venderem externamente como diferentes, representativos, quando eles entram no Congresso, eles acabam formando grandes bancadas em interesses seculares, que são os interesses da Bíblia, da Boi, que na realidade é o agronegócio, é o financismo, essas coisas todas. Né? Deixa eu te perguntar, se nós tivéssemos uma articulação política, veja, a articulação do governo hoje é toda de homens, e homens brancos velhos, eu estou aqui usando o termo velho, não no sentido, obviamente, do etarismo, mas no sentido de pessoas que pensaram e que agiram no Brasil nas décadas de 90 e no início dos anos 2000. Não são pessoas de agora montadas nessa nova política que tem esse toque digital. Não. Tu acha que se nós tivéssemos uma articulação mais heterogênea, e aqui eu falo de métodos e de pessoas, não é só as pessoas, né? Mas uma articulação mais heterogênea, a gente teria um resultado diferente com esse Congresso? Ou o que quer que viesse, nós estamos ferrados mesmo, porque o Congresso, né, o lado de lá é a linha definidora e aí não tem o que fazer? Olha, você sabe que você me coloca numa situação delicada, né? Porque eu sou uma mulher, né? Mas é por isso, e eu vou te dizer, é por isso que a Mara fugiu. A querida Mara Teles, um beijo para ela, que ela deve ter tido algum problema de conexão, porque senão ela estava aqui. Porque essa era uma pergunta que eu tenho certeza que ela ia querer responder também. Por isso que eu chamei 2 mulheres, que é para botar vocês nessa saia justa. Sinceramente, não acredito que é isso em si que garante a diferença na articulação política, até porque a gente sabe que das congressistas, por exemplo, mulheres que estão hoje no Congresso Nacional, muitas delas são conservadoras e, inclusive, 11, 12 delas apoiaram a PL do estupro, né? Então, a gente tem lá a Carla Zambelli, a Bia Kicis, né? Enfim, várias delas aí apoiando e defendendo nas suas redes sociais essa PL do estupro. Então, do meu ponto de vista, não seria esse tipo de heterogeneidade que traria uma diferença, mas talvez uma heterogeneidade daí etária, eu diria. Eu acho que talvez seria até mais importante, né? E aí, logicamente, a gente poderia ter também a questão racial, gênero junto, mas acho que a questão etária seria muito relevante, né? Ter a geração smartphone, vamos dizer, ter esse pessoal mais jovem fazendo articulação e pensando como se utilizar, já que, embora não concordemos, né, as redes sociais tenham um papel tão importante, né, como é que eu faço para alguns temas que, enfim, não são favoráveis para o governo se tornarem pauta nessas redes, né? Como é que eu faço isso para trabalhar junto com a articulação? Então, assim, como é que eu utilizo isso? Eu não sei a resposta, porque também sou da geração analógica, né, Horta? Enfim, não sou a geração que nasceu com o celular na mão. Mas eu acho que talvez isso poderia fazer uma diferença relevante.
quem sabe o governo não dá uma renovada, mas está difícil, né, da gente ter uma renovação política. Isso é um problema mundial, né? Vamos ter nos Estados Unidos uma eleição aí com dois líderes muito... Bem lembrado. E uma das coisas interessantes que a gente tem apontado muito aqui é o envelhecimento da esquerda, né? A esquerda está envelhecida em comparação com a direita. Você citou aqui o deputado mais votado, foi o Nicolas, o pessoal chama de Nicolas Chupetinha. Eu acho isso um horror, a gente colocar esses nomes, se eles pegam, depois dá problema. Eu gostaria que as pessoas não usassem esses nomezinhos, mas enfim, aqui vai Nicolas Chupetinha mesmo. Ele foi o mais votado, né? E portanto, ele certamente vai compor o parlamento brasileiro pelos próximos 30 ou 40 anos. E nós não temos candidatos de esquerda com essa longevidade. E o Nicolas não é o único, nós temos outros. Então, a esquerda, de alguma maneira, está envelhecida frente especificamente à direita, né? E você toca nisso, você diz, olha, talvez a questão de gênero não seja definidora nesse processo de tomada de negociação, de articulação política, mas uma diferença etária, ou seja, colocar pessoas mais jovens, pessoas com outro tipo de pensamento nisso, né? Mas deixa eu te perguntar também a respeito disso. Como é que pode, né, um governo em que está tentando construir uma ideia de Brasil, ainda baseado no Lula 2, né, porque a gente está vendo isso, o presidente Lula está tentando reconstruir aquilo que deu certo lá atrás. Como é que ele pode se desvencilhar disso tudo nesse momento e realmente mudar essa cara de uma hora para outra? As forças políticas que hoje apoiam a esquerda, elas estão envelhecidas por condição própria ou elas estão envelhecidas porque elas não compreenderam a transformação que está acontecendo aí? Há o que fazer nisso tudo? Ou seja, você vê algum nome, alguma figura, algum tipo de movimento interno que permita que o presidente, vamos supor, acorde amanhã e diga, olha, vamos mudar as coisas aqui, eu quero mudar essa forma da esquerda operar. Dá para fazer isso assim tão rápido? Infelizmente, acredito que não. Assim, tão rápido, né? Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que voltar a campo, voltar para um trabalho, né, de base. Eu acho que é uma coisa, é um processo de longo prazo. Eu não acho que é uma coisa que vai ser... Talvez nos próximos 5 anos, né, a gente consiga ter uma reconstrução. Mas quando a gente pensa na questão da articulação, e aí tem um artigo que o Zé Dirceu publicou esses dias, que eu achei muito interessante, que ele vai falar, olha, talvez não ficar focando na articulação junto com o Congresso, mas tentar articular o governo por outras frentes, né? E ele fala muito da frente, vamos dizer assim, pegar a parte da elite, né, da CNI, a parte dos banqueiros, vamos dizer, que apoia a candidatura, né, do pessoal mais vinculado à área social, e trazer eles para jogar, né, trazer eles para o jogo, trazer eles para auxiliar, vamos dizer, na execução das políticas públicas, das metas de governo. Então, eu acho que isso é importante, e também tentar buscar aliados aí, junto das redes sociais, né, junto da população. Então, o governo hoje ele tem um problema muito sério, que tem uma parte, vamos dizer, que teve a sua defesa, que é os professores, né, que estão em greve, né, então que não está conseguindo aí estabelecer diálogos, né. Então, assim, esses grupos, eles têm que estar junto com o governo, para estar fortalecendo uma articulação, para estar fortalecendo um projeto de país, né? Não só, vamos dizer, os grupos com dinheiro, né? Mas também os grupos, né, que são, vamos dizer, aqueles que... os pensadores, né, do país nacional. Eu acho que seria importante estar junto com o governo e para tentar fortalecer. Isso seria a saída que você coloca, que eu acho que no curto prazo seria melhor, né? Mas no longo prazo, eu acho que o trabalho é árduo, viu, Fernando? Não, você propôs uma coisa aqui extremamente interessante. Olha, em vez de trabalhar a ideia de articulação política como articulação entre Congresso e, né, entre o Congresso e o Executivo, trabalhar a ideia de articulação política de forma mais ampla. A articulação política tem que trazer, né? Tem que trazer a sociedade, tem que trazer os movimentos que estão operando dentro das redes. Então, a articulação política é uma coisa maior do que simplesmente buscar o voto dentro do Congresso. O voto dentro do Congresso ele tem que ser uma consequência de uma força de articulação que você tenha pregressa. E, nesse sentido, talvez o governo tenha superestimado as suas capacidades de mobilização pelo que nós estamos vendo aqui, né? Deixa eu te perguntar uma coisa.
Você disse que é uma observadora mais desse processo todo. Nesse teu processo de observação, quem é que hoje está emperrando essas relações executivo-legislativo no governo Lula? Quando a gente vai estudar esses estudos legislativos, sempre tem essa expressão, né? São os agentes de veto. É aquela galera que diz assim, não, isso aqui não vai passar. Quem é que está emperrando isso? Por quê? A esquerda está dizendo o seguinte, quem emperra isso é Arthur Lira. Arthur Lira é o principal agente de veto. O Arthur Lira vem a público dizer, não, nós estamos trabalhando no Congresso, não sei o quê, nunca aprovou tanto, você já desmascarou esse argumento ali no início, dizendo, olha, é um Congresso que aprova, mas aprova, né, coisas que não são necessariamente de interesse nem da sociedade, nem do governo, são de interesses pessoais. Mas a direita vai dizer, não, quem é o agente de veto é o Padilha. O Padilha não está conseguindo organizar. Outros dizem, não, agora o agente de veto é a comunidade woke, né? Então, dentro desse termo woke que eles estão colocando, vai as pautas identitárias, vai as pautas... Quer dizer, cada um está escolhendo os seus agentes de veto para dizer, olha, a coisa não está andando por conta disso. Quem tu acha que emperra esse processo hoje? Outros falam que quem está vetando é o próprio Lula, né? Porque ele não está participando, ele não está indo à frente, ele está com, enfim, com preguiça, vamos dizer, né? De encarar esse Congresso. Olha, é uma pergunta muito difícil, viu? Mas, assim, eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse uma mudança no Congresso, a saída do Arthur Lira, já que eu posso falar o que eu quero aqui, eu vou falar o que eu quero. Eu acho que o Arthur Lira tinha que sair, entendeu? Podia também mudar o Padilha, colocar outro, eu acho que para liderar esse processo. Acho que a gente pode fazer algumas mudanças, de um lado e do outro, assim. Sou a favor dos dois lados mudarem, sinceramente. Parece aquela coisa né, do pai e da mãe que estão ali vendo brigar e dizem assim, acabou a briga, os dois vão sentar, eu não quero saber quem está certo e quem errado, é mais ou menos isso. Não está funcionando. Não sai. Vamos colocar carne nova aqui no pedaço, não, entendeu? Mas isso é um troço interessante que tem na França, né? A França, quando o parlamento de alguma assusta o presidente chama novas eleições. Não, parou. Que foi o que o Macron fez agora, né? Olha, chamou novas... Inclusive saiu fake news aí da direita dizendo que era um golpe, não sei o que. Não era golpe nenhum, aquilo está na Constituição. Né, é mais ou menos um flush. Ele vai lá e chama eleições de novo para verificar se aquela votação, aquele congresso que emergiu é um congresso que tem base ou se foi em função de um assunto aqui a colar que dominou a pauta e tudo mais, né? Então, talvez a gente tivesse que colocar uma coisa. Eu acho, por exemplo, e agora trocando um pouquinho do assunto, mas eu acho, por exemplo, que no caso do impeachment, porque a gente teve 2 impeachments no Brasil no prazo de 25 anos. O impeachment contra o Collor foi golpe, tá? Por mais que a gente odeie o Collor e saiba que o Collor era venal, mas foi golpe, e com Dilma foi golpe também. Então nós temos em 25 anos o parlamento brasileiro roubando 2 mandatos eleitos, e isso não acontece. Os Estados Unidos têm o sistema de impeachment lá desde sempre e nunca caiu um presidente por conta disso. Bom, eu acho que nós tínhamos que mudar a lei no Brasil para que o impeachment levasse o parlamento junto. Então veja, votaram o impeachment, saiu o presidente, eleições completas de todo mundo, para que o parlamento não fique se tornando, vamos dizer assim, algoz daquilo que está votando contra o executivo, né? Então, você acha que o governo está ruim, que ele precisa sair? Saiba que tudo vai sair junto com ele, você vai precisar uma nova campanha e novos processos nessa situação, porque a gente precisa mudar isso, senão o parlamento brasileiro vai se tornar cada vez mais agressivo contra isso. Os últimos 25 anos mostram muito claramente isso, o domínio, o controle das pautas e agora o avanço sobre o orçamento, e nós estamos tendo, de fato, o que as pessoas já estão dizendo, é um semipresidencialismo. Já se imagina que para o ano que vem, Natália, por exemplo, o Congresso vai deter 50 bilhões de reais em termos de emendas, sendo que a verba discricionária do orçamento brasileiro, o orçamento brasileiro está entre 2 ponto alguma coisa e 3 trilhões de reais, mas em verbas discricionárias é muito menos, é 180, 200 bilhões de reais, uma coisa assim, quer dizer, 1/3, 1/4 dessas verbas vão estar na mão do parlamento. E isso é assustador para o ano que vem. E aí, deixa eu já te fazer uma pergunta aqui, que o papo vai indo bem, né? A gente vai se divertindo e aí acaba o tempo passando. Deixa eu te perguntar aqui, é o seguinte, você falou, brincando, claro, que eu quero que saia o Arthur Lira, saia o Padilha. Você pediu minha opinião, que eu quero. Já colocamos o Rui Costa ali também, sai junto também, né? Também acho, concordo.
trazer uma Miriam Belchior que está ali, coloca na frente, enfim. Mas para fugir um pouco disso, para te perguntar, o que tu acha que podia mudar nessa articulação a curtíssimo prazo, né? Já levando em conta a articulação política, porque a gente sabe que Rui Costa, Padilha, são figuras com muito capital político dentro do governo. Rui Costa sai da Bahia, em que pese, né, todos os problemas que o Partido dos Trabalhadores tem na Bahia, com relação, por exemplo, ao manejo das forças policiais, com relação à relação que faz com os professores, mas o Rui Costa sai de lá ungido à medida em que fez seus sucessores e, né, da mesma forma o Camilo Santana, no Ceará, nós sabemos que é um governo que tem esse peso eleitoral de alguns lugares e que é muito difícil mexer com isso. Mas você vislumbra alguma coisa que possa ser feita a curto prazo para melhorar essa articulação política, ou não, vamos tomar café porque não tem o que fazer, vamos comprar um antidepressivo e esperar terminar tudo isso? Bom, eu espero terminar no mandato, né? Porque cada vez mais eu acho que estão querendo aí colocar um terceiro impeachment, né? Inclusive, eu abri meu LinkedIn essa semana e eu recebi 3 desses robôs falando impeachment do Lula. Já está rolando, Já está rolando, já está rolando. Conversa está rolando, feia, isso é verdade. Já está rolando. Então, o que está faltando, na verdade, para eles de fato fazerem o impeachment, eu acho que porque tem parte da sociedade que não está afim, entendeu? De ter outro caos político, e do empresariado também, né? Então, tem parte da elite que está querendo esperar, né? Não está querendo voltar uma falta de normalidade, mas que tem essa questão sendo construída, eu acho que tem sim sendo construída, né? Só estão com a manguinha de fora. Eu acredito que o presidente Lula, talvez ele deveria colocar outra pessoa aí para estar liderando essa negociação. Não sei dizer quem seria melhor, sabe? Não sei dizer quem seria melhor, assim. Não estou dizendo que o Padilha não tem essas competências, mas eu acho que a coisa está um pouco desgastada entre ele e o Lira. E o Lira, querendo ou não, a gente tem que aceitar ele até ele cumprir o seu mandato, né? Então, eu acho que tem um desgaste aí, pessoal, entre os dois. Azedou, sabe quando o clima azeda? Azedou, acho que o clima entre os dois azedou. Então, talvez uma outra pessoa à frente possa facilitar, porque o Lira sempre aproveita para, né, queimar, né, o Padilha, falar mal do Padilha. Não sei como é que acontece esses encontros tete a tete entre eles, né? Não sei se de fato tem uma coisa ali. Enfim, às vezes, quando a coisa azeda mesmo. E aí, tô até pegando no âmbito pessoal, sabe, Horta? Às vezes você tem uma relação com alguém que azeda e a coisa não vai mais, não dá jogo. Então, não sei, acho que talvez no curto prazo uma mudança aí poderia, enfim, gerar um impacto, mas é difícil, porque também o Lula está numa situação que é o seguinte: ele vai estar fazendo o que o Lira falou, né? Tirar quem o Lira está mandando tirar. Mostra uma fraqueza, né? Por outro lado, não sei. Difícil. Mas aí é aquela história que às vezes a gente passa nos nossos relacionamentos. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você não quer necessariamente ganhar ou perder a negociação, o argumento. Você quer simplesmente estabelecer a linha de contato. E parece que o governo está com linha de contato rompida. Então não é nenhuma questão de o Padilha ser ou não ser apto ou não apto para aquilo que está fazendo. É que o interlocutor com o qual, ou um dos interlocutores com os quais ele deveria estar mantendo esse processo, simplesmente rompeu e disse: com essa pessoa eu não converso mais. Então, talvez trocar pelo bem do próprio processo de negociação. Só que, claro, o Padilha precisa cair para cima. Né? Ele tem que ir para um ministério, porque você não pode dar a ideia de que, né, não, nós estamos fragilizados, até porque isso seria politicamente péssimo para o próprio governo. Então, aí entra a história que todo mundo está pedindo na semana passada. Olha só que interessante, na semana passada o Zé Dirceu escreveu sobre isso, na semana passada, quem mais escreveu? Acho que foi o José Genuíno que escreveu sobre isso, o Ricardo Berzuini escreveu sobre isso, Tarso Genro escreveu sobre isso, e até na Globo News, as jornalistas da Globo News disseram isso, quer dizer, está todo mundo pedindo uma reforma ministerial. Está todo mundo dizendo: olha, o governo precisa ter mais jogo de cintura nesse momento. Né? Porque eu tenho a tese de que o governo Lula montou esse ministério para aguentar um terremoto. Né? Ele imaginou um terremoto. Olha, nós vamos eleger, nós vamos tomar 200 mil golpes até lá. Eu preciso de gente com
força eleitoral. Então, vai um monte de ex-governador, vai a candidata derrotada nas eleições, vai o vice-presidente, vai, né? Se pudesse, botava até o Felipe Neto no ministério para dar uma. Porque era para aguentar ele seria ótimo para oxigenar essa coisa aí, hein, das redes sociais. Mas, enfim, ele montou para isso. Só que esse ministério, que ele foi montado para isso e que segurou o primeiro ano, porque a gente teve efetivamente uma tentativa de golpe, eu acho que nós tivemos 2 ou 3, tá? Depois a gente vê isso, eu acho que naquele momento que caiu o G. Dias no ministério, ali foi uma segunda tentativa de golpe também, enfim, mas segurou. Só que agora, esse ministério duro e engessado, ele não está tendo jogo de cintura para conseguir sobrepujar, primeiro, a quantidade e a divergência das pautas e das exigências que o governo vem fazendo, e mesmo mudar a cara dessa articulação. Então, todo mundo pedindo uma reforma ministerial, mas o presidente avisou, ou deixou aí claro que só pensa nisso depois de outubro. E aí eu vou te passar a última batata quente, prometo, Natália. A Natália está olhando ali o cronômetro dizendo que está terminando, ainda bem. Mas eu vou te passar a última. Se a gente vai fazer uma reforma ministerial só em outubro, a gente sobrevive às eleições municipais? As eleições municipais jogam como nessa articulação política? Elas vão melhorar a nossa capacidade de articulação ou você acha que não? Olha, então, eu acho que é um pouco isso, porque nas eleições municipais ele vai ter uma ideia, né, de quem vai sair como uma força maior aí, né, dessas eleições municipais, né, quem vão ser os partidos, né, além do próprio PT, né, que pode vir a ganhar algumas frentes e tal, mas quem são os outros partidos que estão aí conseguindo aí emplacar nomes? Então, ele tem essa ideia de que, a partir das eleições municipais, ele consegue montar um novo ministério, mas talvez, enfim, Horta, eu acho que teria que fazer agora, sabe, em julho, essa reforma ministerial. Seria importante, talvez, até mesmo para fortalecer o PT nas próprias eleições municipais, né? Porque as pessoas associam muito na hora que elas vão votar os problemas da cidade, elas acham que a culpa é do presidente, né? Não está dando certo a economia, então vão votar na oposição na cidade, porque ela acha que tem relação uma coisa com a outra, enfim. Talvez seria bom, vamos dizer assim, o governo está com uma aprovação melhor antes das eleições, até mesmo para o próprio governo, né? Para o próprio governo conseguir aí ter um resultado melhor nas eleições municipais. E se não fizer uma reforma ministerial, vai ser difícil. Eu não consigo ver muita saída, mas quem sou eu, né? Eu sempre falo que isso é na fila do pão. Não, mas aqui, desculpa, Natália, espero que alguém escuta aqui a gente. Não, aqui é o meu mundo. Eu tinha um amigo que dizia assim: isso aqui é o meu mundo, no meu mundo mando eu, entendeu? Então, é menos isso, entendeu? Aqui ninguém está perguntando essa questão de viajar. Aqui você é a Natália, uma pessoa que conhece do que está falando, para isso e que tem essa posição. Não fique melindrada nessas coisas, não, de jeito nenhum. A ideia é exatamente isso. Eu vi mulheres, sabe por quê? Porque eu acho que as mulheres deram um caminho para o presidente Lula nos últimos 2 dias. Eu mencionei isso ontem no meu canal, em alguns lugares que eu falo. Eu acho que os últimos 2 dias reabriram uma porta que o próprio presidente Lula achava que estava fechada ou estava mantendo fechada e que nós estávamos pedindo isso. Quer dizer, as mulheres não foi um movimento organizado, não foi um movimento pedido, foi um movimento espontâneo, foram às ruas e foram às redes, se fizeram ouvir por diversos canais e deram um recado para o Lira, dizendo, olha, se você tem voto para aprovar esse negócio, não aprove, porque isso vai ficar ruim para vocês, nós não vamos aceitar. Né? E foram então, as mulheres que elegeram o Lula também, né? Isso que eu ia comentar. As mulheres estão barrando a extrema-direita em toda a Europa. A gente vai olhar as votações da extrema-direita na Europa, quem segura são as mulheres. Eles estão tendo avanços, mas as mulheres vão segurando. Por quê? Porque as mulheres sabem, desde a época da Simone de Beauvoir, que sempre são os direitos das mulheres, é o corpo das mulheres, são os interesses das mulheres, é o espaço social, é o espaço político das mulheres que é negociado com os conservadores. Não se esqueçam isso, gente. Conservador é sempre para atacar a mulher. Não interessa qual é a pauta,
pauta, eles vão dar um jeito de atacar as mulheres. A única mulher que eles defendem é o arquétipo da Maria, é a mãe sagrada do lar que não abre a boca e não fala nada. Essa eles adoram. Qualquer outra posição da mulher é abominada, e ali eles estão nessa negociação. Eu acho que as mulheres deram esse caminho das ruas nos últimos 2 dias, e eu realmente espero que o presidente aproveite isso, né? Por isso ouvi vocês, por isso te ouvi nesse momento, por isso ouvi você dizer, olha, eu tinha que sair, o Padilha tinha que sair, o Lira, e botar, de repente, 2 mulheres lá. Pena que sabe, né, a Miriam Belchior e a Simone Tebet, né? A Simone, ela tem uma relação aí, enfim, boa, né? Simone Tebet na negociação com o governo, na articulação. Não sei. Não sei, eu acho ela uma excelente política, assim, e com um trânsito muito bom nessas frentes, né? Não sei, assim, se ela estaria, ela gostaria de exercer esse papel, né? Que é um papel também difícil, né? De tá à frente, mas não sei. Seria um nome. E aí, só um parênteses com das mulheres, né? A direita já sacou que as mulheres são importantes, né? Agora eles estão criando esses perfis de mulher troféu, né? Mulher, né? Que está assim contaminado no mundo inteiro. Tem o último podcast da The Economist, acho que dessa semana saiu, comentando sobre isso, sobre essas mulheres que ficam defendendo a mulher ficar em casa, a mulher ser esposa, a mulher ser do lar, né? Então eles já sacaram que a mulher é o problema. Então vamos parar só de ficar criando, vamos dizer assim, a machosfera, né? Estão criando uma esfera feminina à direita. Nesse arquétipo. Isso, nesse arquétipo. Essas mulheres que querem ser a esposa, submissa. O que para o feminismo é maravilhoso, porque o feminismo vai dizer, não, beleza, se você quer ser a esposa, quer, né, lavar a roupa do teu maridinho, quer quando ele chegar, entregar o chinelinho para ele, tratar como benzinho, ótimo. O feminismo acha isso maravilhoso. O feminismo nunca proibiu as mulheres de ir a lugar nenhum. O que ele reivindica é que as mulheres que não queiram fazer isso não sejam obrigadas a. Então, assim, nós temos que entrar nessa discussão. E eu acho que o presidente Lula ia surfar numa onda muito boa se mudasse a articulação política nesse momento e colocasse uma mulher. Porque ia dar uma resposta para essas mulheres nas ruas, ia capturar a vontade de representação que as mulheres estão dando por conta disso, ia causar um embaraço no campo conservador, porque o próximo conservador, mesmo o Lira, eles são machistas, eles não gostam de conversar com mulheres e eles vão ter que engolir uma mulher sentada lá na frente dizendo, não, agora você vai negociar comigo, né? E o presidente capturava essa pauta, dava um novo ânimo. Eu espero que o Lulão volte da Europa, e aí, desculpa, Natália, se você achou que, né, você não era ninguém na fila do pão, quem sou eu na fila do pão? Mas é o seguinte, já que esse espaço aqui é nosso nesse momento, o Lulão podia voltar aí do negócio e nomear uma pessoa, uma mulher porreta, para botar ali na articulação política e dizer para os conservadores do Brasil, dizer, não, vocês querem mais um projeto de estupro aí? Então agora vocês vão negociar com a fulana que vai conversar com vocês, eu vou botar um ministério inteiro disso, porque pelo menos o mal-estar vai ficar colocado ali e, obviamente, vai dar vazão a esse movimento nas ruas que a gente precisa, sabe, Natália? A gente precisa colocar isso. Natália, querida, estamos finalizando o nosso espaço aqui, eu acho até que a gente já passou por conta do horáriozinho. Eu queria te agradecer demais esse papo, agradecer demais aí a tua aceitação, te dizer que a gente vai voltar a conversar sobre outros temas, inclusive os temas de questões internacionais, que eu também quero te ouvir para outras questões, mas tu tem aí um minutinho para dar o teu recadinho final para o pessoal, e aí a gente encerra. Não, ó, muito obrigada, viu, Horta, pelo tempo, acho que foi muito legal, adorei a conversa, adorei participar. E aí, acho que para fechar, né, acho que quem está aí escutando, ouvindo, seria muito legal se a gente tivesse mais gente estudando as tais das emendas parlamentares, né, e buscando informações sobre elas. Acho que a ciência política aí tem um campo vasto, né, de estudo, e quem sabe a gente, enfim, conseguiria ter mais informações e pensar melhor aí essa nova estrutura de poder no Brasil. Mas obrigada, agradeço muito aí. Natália, muito obrigado pela presença. A todo mundo que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever nos canais. Não se esqueçam de seguir a Natália, né, nas redes. É só procurar ali por Natália Fingerman, você vai encontrar. Né? E vamos lá. Final de semana está terminando. Já começamos uma semana nova e tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente falar. E a gente se vê na semana que vem. Tá bom, Natália? Beijo para você. Obrigado, querida. Até. Tchau. Boa noite.